Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo aqueles temas que são axiais, que são importantes para a nossa evolução, para a expansão da nossa consciência. Agradecemos muito toda a audiência que temos tido em vários países, lembrando que é muito importante que você se inscreva no canal, deixe teu joinha, acione o sininho, porque isso faz com que o YouTube se lembre de você e te avise sempre que nós subirmos vídeos novos. E hoje nós estamos recebendo uma vez mais no programa uma pessoa muito especial que vai abordar um tema não menos especial. Estamos falando da nossa querida amiga Alice Duarte, que é facilitadora em constelação familiar, nos deu uma entrevista fantástica sobre constelação familiar aqui. Se você não viu, assista, e que hoje vai abordar um tema que eu nunca tinha ouvido falar antes e tenho certeza que você vai se interessar. Você sabia que nos nossos ambientes, os nossos locais podem refletir sintomas nossos? Podem ser metáforas, inclusive até de patologias nossas? Pois é isso que ela vai nos ajudar a entender melhor. Vamos descobrir juntos, então. Tudo bem com você, Alice? Tudo bem, Jamil. Olá, pessoal do canal Realidade Fantástica. É um prazer muito grande estar aqui novamente, falando com o seu público. Muito obrigada pelo convite e por essa oportunidade de levar um pouquinho mais do conhecimento, da filosofia, do pensamento sistêmico aí para o seu público também. Sem dúvida, a honra é toda nossa. Até lembrando que você, Alice, eu falei isso na última entrevista, acho que foi a única pessoa que me fez entender a constelação familiar, que você foi tão didática e explicou de uma forma tão precisa, e aconteceu com muitas pessoas. Mas me conta, como é que é isso, Alice, de os ambientes refletirem muitas vezes estados internos ou se tornarem metáforas de estados nossos, psicológicos, vamos chamar assim? Sim. Tudo está em ressonância, né? Nós não somos seres separados do resto do mundo externo. Tanto nós entramos em sintonia, em ressonância, né? Com pessoas, com situações, com ambientes, com animais, com objetos, né? Quem daqui nunca teve a experiência de estar muito bravo, muito irritado, tentando fazer um trabalho no computador ou no celular e o aparato eletrônico começar a dar pau, né? É verdade. Justamente quando a gente está super irritado, porque nossa energia, existe uma comunicação da nossa energia com o que está do lado de fora e vice-versa, né? Nossa energia que se manifesta através de pensamentos, de emoções, de intenções, elas interagem com a energia do que está fora, porque tudo é energia. Eu tenho certeza que o público do Realidade Fantástica já está muito acostumado com esse conceito de que tudo é energia. A gente está falando de átomos, né? Partículas subatômicas, tudo é energia. E essas energias, essas partículas, elas emanam e recebem energia o tempo todo, né? E não poderia ser diferente com as nossas casas. Então, as nossas casas, elas emitem e recebem informações também do nosso campo de memória, que a gente, na constelação, na visão sistêmica, nós chamamos de campo morfogenético, né? E, por vezes, nas nossas casas, nosso apartamento, a nossa casa, pode estar em ressonância com o nosso sistema familiar e também ser tomada a serviço. Ou seja, ela pode estar manifestando, através de sintomas, questões íntimas, né, da nossa biografia e também da biografia transgeracional dos outros membros do nosso sistema familiar. Então, essa energia toda que a gente está falando, né, se a gente tiver um olhar atento, né, um pensamento sistêmico, usar essa filosofia a nosso favor, a gente sabe que vamos interpretar essa informação. O que está acontecendo com a minha casa? Estou tendo um problema de infiltração? Toda hora os objetos estão estragando na minha casa? Ou eu quero vender uma casa e eu não consigo? Eu quero alugar o meu apartamento? Não consigo, né? Ou eu estou tendo problema de vazamentos, né, infiltrações ou mofo, tudo isso nos conta, tudo isso são metáforas, né? Ou uma casa que está sempre desordenada, né? Que por mais que a pessoa seja uma pessoa ordenada, organizada, a casa nunca, parece que a casa nunca está em ordem, né? E o que essa desordem está querendo dizer? Está querendo comunicar a respeito de nós mesmos e a respeito do nosso sistema familiar. Então,
tudo isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? E a gente vai evoluindo um pouco nessa conversa, até se você pode me interromper, Jamil, para fazer qualquer tipo de pergunta, mas o ideal é que a gente vai evoluindo, e depois, se você me permitir, eu gostaria até de propor alguns exercícios sistêmicos para o pessoal que está em casa poder fazer e sentir um pouco isso no campo, porque é muito interessante depois. Olha, Sentir Alice, como que isso é na prática, né? Usando o nosso próprio corpo. Com certeza, olha, isso é tão sensacional, tão fantástico. Eu, pessoalmente, acredito tanto, porque vi ao longo da minha vida isso acontecer, o ambiente refletia, às vezes, coisas aparentemente inexplicáveis. Você deu bem, você foi bem didática, né? Você preparou a explicação do que ocorre, né? Como muitas vezes, do nada, quando você não está bem, o computador reflete, a luz queima, dá problema de infiltração. Já tive experiências assim quase que paranormais, né? Por exemplo, tirar um carro da concessionária zero e mostrar para um amigo, né? O amigo, inconscientemente, a gente também tem isso, né? A gente sentiu que ficou com alguma energiazinha assim de ciúme, começou a disparar alarme, dar problema no carro do nada. Carro novo, sabe? Foi só a pessoa se afastar, o carro voltou ao normal. Então, eu acho que isso tá na parapsicologia, está comprovado, nem se discute mais. Mas o que eu queria te perguntar, e você vem com esse novo olhar pela questão da morfogenética, que eu acho que até vai aprofundar mais. Por exemplo, no caso do ambiente, quais que são os sintomas que a gente pode detectar? Que sintomas que o lar, enfim, o ambiente, o escritório, enfim, pode dar? Assim, concretamente falando, que alguma coisa nossa não está bem. Eu vou contar a história eu vou contar a história de uma pessoa que daí pode ilustrar melhor isso, né? Uma conhecida minha, ela estava com um problema, um conflito muito sério com a mãe dela, e ela não estava conseguindo, né, colocar essa relação em bons termos, e havia muita mágoa, né? Inclusive, a gente depois olhou isso através de uma constelação. E quando essa cliente minha foi lavar roupa, a máquina foi trabalhando, daí a máquina, na hora de enxaguar, de jogar a água do descarte, né, da roupa, ela jogou isso no tanque, só que alguma coisa entupiu lá, acho que o ralo do tanque, o tanque transbordou e toda a água de um tanque inteiro, de uma máquina de lavar, derramou e inundou lá a casa dessa cliente, né? E quando essa cliente chegou, a casa estava toda inundada, tapete caro, importado. E naquele momento, né, a mãe dela chegou para visitar. E ela depois me contou isso, mas olha, eu senti tanto que tem conexão, porque depois eu tive que lavar minha casa inteira. Eu tive que mandar lavar os tapetes, mandar tudo. E daí eu falei assim, o que você está precisando limpar dessa relação? Ou você já chorou? Você tem muito ainda para chorar, que ficou preso lá atrás da sua infância? E depois a gente foi olhar isso numa constelação e estava ali a resposta, né? Então, imagine isso, olha a comunicação que tem, né? A máquina, o ambiente e a casa inteira foi inundada, né? As águas são as nossas emoções, né? A tristeza que ficou ali bloqueada, que precisava sair, o choro precisava sair, né? E com esse choro, limpar cantos que não é gostoso de limpar, né? Outra questão que a gente vê também, por exemplo, uma casa que tem um sintoma de... isso é a mesma coisa também, vazamento, tá? Vazamento, infiltração, são emoções que não são... que estão represadas, que não foram expressas. E essas emoções podem ser, claro, do morador, do inquilino, né? Mas também pode ser de pessoas do sistema daquele morador, do dono da casa, né? Ou de quem morou antes também. Quando tem vazamento, por exemplo, problemas de esgoto, né? Isso daí já mostra outras coisas mais pesadas, mostra culpa, mostra expiação, fala até de crimes, fala de vítima e perpetrador, né? Às vezes abusos sexuais, tá? Na história do sistema familiar ou daquele inquilino, né? Um ambiente desorganizado, que você tenta, por exemplo, sabe aquele lugar onde você tenta arrumar na casa? E você não consegue achar o lugar certo das coisas, de colocar aquele objeto, aquele conjunto de objetos num lugar que fica bacana, parece que não tem o seu lugar, aquele objeto? Já teve essa experiência, Jamil? Essa é a minha vida, minha filha.
Sabe quando você tem aquele objeto, você fala, meu Deus, eu vou colocar ele aqui. Não, não ficou bom, não é bem o lugar dele, vou colocar em outro lugar. E você tenta arrumar aquele cômodo, tem um cômodo que não se arruma, que ele está sempre bagunçado. Eu tenho isso, por exemplo, com a minha cozinha, né? Tem que olhar muito para isso. Meu escritório é assim. Então, assim, são pessoas no seu campo, do seu sistema familiar, pessoas que não encontram o seu lugar. E às vezes a gente está falando de excluídos do sistema familiar, né? Pessoas que não encontram o seu lugar. Então, não foram olhadas, não foram honradas, né? Mas então, você tá trazendo um dado aqui que eu realmente nunca tinha ouvido falar, porque geralmente, na parapsicologia, até então, a gente sabe, não, é uma coisa que você pode estar, você emitindo. Isso na parapsicologia está provado. Pode também. Mas agora você ampliou. Eu não sabia que o campo familiar poderia estar também. O buraco é muito mais fundo. Claro que pode ser sua desordem, das suas emoções, das suas coisas. Mas quando a gente olha, tem um olhar, investiga um pouco mais, né? É um pouco mais atento, a gente pode chegar a esse diagnóstico. Pode existir cômodos na casa, por exemplo, sabe tem gente que tem... Lá no Chile, eu morei no Chile uma época, e daí lá eles falavam que era bodega, né? Nos Estados Unidos eles chamam basement. Aqui no Brasil a gente não tem esse cômodo da bagunça, geralmente a garagem, né? Ou para quem mora em apartamento, o quartinho do empregado, a despensa. Tem um cômodo que geralmente as pessoas não conseguem colocar ordem, né? Então, às vezes, são cômodos destinados a espelhar e mostrar os excluídos, os abortados, os rejeitados, os desconhecidos, né? Os não honrados. Então, tem que fazer um olhar sistêmico para tudo isso, e olha que beleza, e através desses sintomas a gente consegue colocar o amor, colocar a ordem, e não uma ordem física, né, de fora, mas uma ordem aqui, né, no coração. Que coisa fantástica. Por exemplo, as outras metáforas, eu falei da máquina, né, da lavadora. Por exemplo, uma máquina de lavar que para de funcionar, né, o que precisa ser limpo do passado, como aconteceu com essa cliente? Ou um refrigerador, né? Uma geladeira que para de resfriar, por exemplo. O que isso quer dizer? Às vezes fala de quem que não pôde ser alimentado, quem que não pôde comer naquele sistema familiar. Olha só. Então, é muito interessante olhar para tudo isso, né? Mas, assim, acima de tudo, a casa, claro que isso tudo a parapsicologia, como você mencionou, né, tem os estudos aí da energia da casa, tem várias correntes que estudam isso, o Feng Shui, né, mas eu não vou trabalhar sobre esse aspecto, né, o meu olhar é bem o olhar da visão sistêmica, e na visão sistêmica, o que é a casa, né? Ela também é uma metáfora do nosso ninho, é uma extensão do útero materno, quando você é criança, ela é uma extensão do útero da mãe, ela é o seu ninho, mas depois que você vira adulto, a casa, ela tem um sentido simbólico de ser um mundo, onde você pode se expandir, onde você pode ter êxito, ou não, né? Será que essa casa, para você, ela representa mais um ninho, ou ela representa mais um seu mundo? Então, eu convido vocês que estão assistindo a observar todas as casas que você morou na vida adulta, né? Essas casas representaram mais um ninho, uma segunda pele, um lugar de proteção, ou foi um lugar onde vocês realmente puderam se expandir, ter êxito? Ou não, né? A casa, ela pode ter essa simbologia de proteção e de êxito, mas se a casa também não está bem alinhada com você e tudo mais, ela pode ser um peso também. Ela pode te trazer limitação e não bem-estar. Nesse caso, quando você faz a leitura, claro, o tratamento sempre no indivíduo, né? Mas por esse viés que você está nos apresentando, você faz a leitura do ambiente também? Por exemplo, como constelador, alguém pode te contactar, olha, eu estou com um problema lá em casa, não sei o que é. Tem como você fazer lá uma leitura? E existe essa abordagem ou é sempre no indivíduo que você vai buscar? Sempre aparece, a pessoa vem trazer um problema, algo que está incomodando ela, né?
Muitas vezes a pessoa já vem com assim, olha, eu tô com um problema com uma casa, eu não consigo vender essa casa, já fiz de tudo, não consigo vender, tá sempre emperrada, ou o contrário, quero comprar e tá dando muito problema, né? O que está impedindo? Por que esse imóvel não está liberado, né? Não está sendo liberado? E a gente vai olhar lá. Dificilmente alguém vem com um sintoma da casa para constelar, a não ser que a casa reiteradamente tenha um problema estrutural de infiltração, de praga, e a pessoa vem com um problema que é realmente aquilo lá, pesa muito, limita muito a pessoa, e a pessoa vem, porque isso realmente afeta todas as áreas da vida, né? A pessoa vem, às vezes, com esse sintoma, e a gente coloca lá um representante para casa, ou um representante para aquele sintoma da casa, né? E a gente vê para onde esse sintoma olha. Se é para a biografia do morador, né? Alguma coisa que ele tem que olhar na própria história, lá na infância, ou se é alguma coisa transgeracional, também vai mostrar. Isso você trabalhando na pessoa, imagino que ipso facto vai refletir nos ambientes dela, né? Curando o indivíduo, você cura o ambiente ou não? Sim, porque a gente tem que pensar aqui na lei hermética, né? De tudo que existe dentro, existe fora. Então, assim, quando você cura aqui dentro, o de fora resolve. E às vezes não adianta só curar o de fora, né? Vai lá e remenda, tem uma infiltração, vai lá, paga pedreiro, reforma tudo, derruba a parede, faz de novo. Se tem aquele problema, vai aparecer aquilo de outra forma, né? Porque a causa sistêmica lá não foi resolvida, né? Às vezes você resolveu a causa física, até de repente naquele exato ponto, no mundo material, né, você até consiga resolver, mas aquilo vai se manifestar, às vezes, de uma outra forma. Por exemplo, tudo está a serviço, né? A gente costuma olhar, os animais de estimação que estão naquela casa estão a serviço do sistema, eles vão espelhar coisas do sistema também. É verdade. As plantas, tá? As plantas. Então, quando a pessoa tem alguma questão muito forte para ser curada, geralmente vai mostrar na casa, vai mostrar nas plantas, nos objetos, depois vai começar a mostrar no animal. Então, quando chega no animal, no bichinho de estimação, é que o negócio já começa a ficar perigoso. Depois vai nas crianças. Olha só. Porque esses são os elos mais frágeis, né? Aqueles que ficam mais a serviço do sistema. Vai nas crianças. E se não olha para aquilo lá, depois vai para a pessoa. Às vezes vira um sintoma físico de uma doença, uma enfermidade física, por exemplo. Né? Nossa, que coisa importante. Olha, pessoal, você que está acompanhando, tenho certeza que está se identificando também. Veja a importância de você olhar isso. Alice, nesse caso, digamos que eu imagino que, claro, não é em uma sessão ou duas que você vai trabalhar isso. Mas é interessante, você falou bem, porque se a pessoa não trabalha isso, não adianta ela mudar geograficamente, né? Ela muda de ambiente, o problema muda com ela, né? Porque não é a mudança física, e muitas pessoas vão por aí, às vezes, né? Até se ligar. Isso. Sim e não, Jamil, porque tem sintomas que são da casa, por exemplo, porque aquela casa ela vai trazer toda a história desde que ela foi construída, né? Os trabalhadores, os pedreiros que trabalharam lá, o que tinha naquele terreno antes, né? Ela traz uma somatória de informações, as emoções de quem morou lá antes. Por exemplo, a gente tem história assim de casa que tinha, como eu te falei, né? Problema sério de vazamento de esgoto, que foi se investigar, aquela casa era usada era uma clínica clandestina de aborto. Olha só. Então, às vezes a pessoa está morando numa casa e nem tem ideia do que foi feito lá. Daí não é a questão do sistema dela, é uma questão que estava na memória daquele espaço. Mas e daí como é que você limpa quando não é com a pessoa, do sistema da pessoa? Sim, tem que olhar, tem que honrar essa história, olhar para aqueles excluídos, né? Para aquela dor, para quem sofreu lá, olhar aquilo com respeito. O morador pode fazer esse movimento. Ah, tá. Mesmo que ele não tenha sido a geratriz da questão, ele pode interferir. Se ele quiser ficar com aquele imóvel, né? Ou se não, se preferir até ir para um outro lugar. Mas a gente sempre tem que entender que, assim, ressonância, se a pessoa foi parar naquele lugar, é porque aquela história também ressoa com a história dela, do sistema dela. É verdade. Tudo, uma ressonância. Por que a pessoa foi parar naquele lugar? Né? Então, tem correlação. Não
Uma pessoa que está em harmonia e tudo, ela não vai parar num lugar assim. Então, assim, se a pessoa tem uma série de mágoas que não chorou, ela pode, não gostou de uma casa, a casa está muito ruim, ela vai mudar para outra casa, a outra casa também vai estar com problema de infiltração, vai ter problema de umidade igual, entendeu? Agora, Então, Alice, isso faz parte do cânone teórico da constelação ou foi uma adição posterior? O Hellinger já falava nisso ou é uma abordagem, digamos, que adicional ao sistema dele? O Hellinger começou, o trabalho dele foi se expandindo para várias aplicações, né? Primeiro começou falando só sobre família, mas depois se estendeu para a área educacional, para a área da pedagogia, como eu falei, depois da área do direito, para a área empresarial, para a área da saúde. Então, muitos médicos, né, psiquiatras, pessoas olhando para as doenças, inclusive físicas, através dessa filosofia, porque ela fala de relações, né? Ela fala de princípios sistêmicos, e tudo é sistema. A gente está num sistema, tudo comunica, né? A gente não é um ser isolado, a gente é um ser que se relaciona não só com pessoas, a gente se relaciona com coisas, a gente se relaciona com ideias. A constelação é usada para conflito, por exemplo, de países, de povos, né? De nações. Então, tudo, a gente se relaciona com tudo, desde o micro, né, a relação de mim comigo mesma, com a minha história, até a minha relação com os mais íntimos, né, familiar, com os amigos, com o mundo, com os animais, né. Então, assim, foi se entendendo que essa filosofia, ela é aplicada para relações em geral, como eu me relaciono com o mundo que me cerca, qual que é a postura, né, e como essas relações tem uma dança, tem um princípio comum, e esse princípio comum que ele descobriu, que são as 3 ordens do amor, né, os 3 princípios sistêmicos, se aplicam em tudo. Então, a gente vai ver também o pertencimento, a gente vai ver a ordem, tudo isso a gente vai ver numa casa. Então, a quem aquela casa pertence? A gente vai investigar isso, aquela casa pertence a quem? Ela foi comprada, né? Por exemplo, mora eu e o meu marido, um exemplo, tá? E faz de conta que, né, hipoteticamente, que o meu marido comprou aquela casa juntamente com a ex-mulher dele. Aquela casa está comprometida com o relacionamento anterior. Aquela casa não está disponível para mim. Eu não vou sentir bem-estar nessa casa. Então, a quem aquela casa pertence? A gente vai investigar tudo isso, sabe? Por exemplo, se eu moro com meu marido na casa que pertence aos meus sogros, ou que pertence aos meus pais. Nós, enquanto casal, a gente não vai estar liberado, a gente não vai se sentir bem, porque aquela casa não nos pertence. É verdade. Né? Então, a gente percebe que assim, a casa, um casal se sente melhor quando são os dois que compram a casa. Os dois. Porque se um só, ou o marido só comprar, ou só a mulher comprar, geralmente cria um desequilíbrio. Puxa, que interessante, eu não sabia que era tão amplo assim, Alice. Eu tô fascinado realmente com a abordagem. E você deu alguns exemplos, né? Você falou da máquina de lavar e etc. Você pode dar um outro exemplo, né, sem citar nomes, claro, de que você interferiu no sistema da pessoa e o ambiente realmente refletiu? Se você puder puxar aí da sua casuística. Bom, eu posso falar de um exemplo mais meu, assim, né? Eu tenho, como eu falei, assim, eu aqui em casa, eu sou uma pessoa muito organizada. Mas de uns tempos para cá, claro que tem criança junto, né? É difícil manter bastante a ordem e tudo mais. Mas a questão da desordem começou a ficar uma coisa descontrolada. Assim, não importasse o que eu fizesse, a casa estava sempre em desordem e aquilo estava me incomodando muito. Quando eu fui perceber quem que precisa ser visto, e daí eu comecei a colocar, né? Honrar essas pessoas que não tinham lugar no meu sistema. E olha, depois que eu fiz isso, não vou dizer que minha casa está um brinco, né? Porque, como eu falei, eu tenho criança em casa de 3 anos. Mas a desordem, daquele jeito, não aconteceu mais. Fluiu, as coisas, assim, não tem mais esse peso.
é mais fácil manter a casa organizada e não tem mais aquele... você sente um bem-estar no corpo, sabe? E já aconteceu também de eu, com clientes meus, mais de trabalhar a questão de compra e venda, né? O que aquela casa está emaranhada, às vezes é casa que veio de litígio, às vezes é casa que veio de divórcio, às vezes é casa que veio de disputa de herança, os irmãos estão em guerra, daí aquele imóvel não vende, porque eles, sabe, na hora de fazer na hora de fazer o inventário, os irmãos não entraram em acordo, então aquele imóvel ficou com a energia comprometida. A gente teve que olhar para conflitos lá dos pais, né, dos falecidos pais, para resolver depois o conflito com os irmãos e só então conseguir liberar aquele imóvel para venda. Então aconteceu isso faz muito tempo, agora estou puxando a memória, que eu atendi uma cliente que estava com esse problema, ela não conseguia vender de jeito nenhum o imóvel que tinha vindo de herança. Que coisa, você sabe, Alice, agora a gente vai ligando os pontos, né? Porque conhecimento é poder, né? A gente vai sendo instruído e você vai ligando. Eu estou lembrando de uma amiga que adorava comprar, arrematar imóveis de leilões, né? De pessoas que perdiam porque não podiam pagar, e ela sempre tinha problema com os imóveis que ela comprava. Agora eu estou sabendo por quê. Isso, é bem legal você ter citado esse exemplo, olha que interessante, né? Obrigado por você ter trazido isso. Porque eu já fico... É tentador, né? Você arrematar um imóvel, assim, por um preço, assim, às vezes muito competitivo, né? Muito interessante. Mas eu, assim, sempre na época que eu estava buscando comprar o meu imóvel, na hora que eu escutava isso e eu queria buscar informações, era como se meu corpo já sentisse esse peso. Eu falei assim, eu não vou querer um imóvel assim. Eu não vou querer um imóvel assim. Mesmo antes de saber de tudo que eu sei hoje de constelação, eu já senti esse impedimento. Então, a gente acessa as informações do campo, às vezes, sem sequer ter visitado o imóvel. Que coisa. Olha só que interessante. Porque o imóvel, ele traz isso, né? O fracasso, a derrota, né? A falência dos antigos moradores. Então, dá para a gente liberar isso, claro, né? Com movimentos sistêmicos, a gente consegue, com exercícios sistêmicos, a gente consegue olhar para isso. E se tiver até um tempinho, eu não sei como é que a gente está de tempo aí. Tem sim. Até ia propor um exercício aí para o pessoal poder sentir, né? Um pouco isso no campo. O que você acha, Jamil? Perfeito, é maravilhoso. Tudo que a gente puder trazer para a prática, né, para que o pessoal, os nossos espectadores possam sentir, é maravilhoso. Eu só quero, antes da gente passar para essa prática, Alice, terminar essa primeira fase com uma pergunta. Você falou numa coisa muito séria, que quando não pega apenas em objetos, questões materiais, tudo bem, mas quando começa a pegar em plantas, animais e até em crianças, aí a coisa fica realmente... Então, realmente, as crianças podem refletir também, né? As nossas dores. Sim, porque eles têm um amor muito grande pelos pais, né? Pelos maiores ali, né? Os avós e tudo. Então, eles... é uma dinâmica que a gente... É triste, mas a gente vê que isso acontece muito, né? Que as crianças, elas se colocam... Elas se oferecem em sacrifício. Elas falam inconscientemente, tá? Completamente inconsciente. Elas falam... eu sofro por você, antes eu do que você. Então, se ela vê que tem alguma coisa lá da vovó, do vovô, dos pais, ela vai carregar para ela, para que os pais não sofram. Ou é alguma coisa que os pais e os avós não conseguem olhar e dar conta, então, assim, né, tapando o olho para resolver um conflito, uma coisa pesada no sistema, não querem, não têm recursos para ver. E aquele que tem um amor maior, né, o pequeno, vai lá e faz isso pelos pais. Eu vou olhar para isso, eu vou refletir, espelhar isso. Eles são espelhos, assim, nossa, espelhos perfeitos das sombras, os pais. Eu vejo pelo meu filho, assim, quando ele começa a manifestar alguma coisa, eu falo, opa, o que eu tenho que olhar para mim? Porque ele é espelho perfeito das minhas questões não vistas, das sombras minhas, do sistema, o tempo todo. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Atento. Olha, pessoal, veja como é importante, viu? Se trabalhar, se curar é preciso, né? Porque não é então, só... se manifesta na casa, menos mal, né? Tá mais distante. Quando começa a manifestar nas plantas, as plantas começam tudo a morrer, depois o animalzinho tem um câncer, né? Vai e olhe. O que esse animalzinho tá
ele está se sacrificando por quem? Tem um monte de gente com relatos lindos de constelação com animais. Que coisa, Os Alice. animais, eles se sacrificam muito por nós. Olha, isso daí, inclusive, um outro programa. Bom, eu quero que você volte outras vezes, porque isso é muito rico. Com o maior prazer. O assunto nós vamos desenvolver, vamos desdobrar, eu quero desdobrar todos esses assuntos com você. Bom, Alice, se você puder nos passar uma prática, né? Eu acho que seria fundamental. Sim. Até porque é interessante, não sei se você acompanha, na internet, volta e meia eu vejo, no YouTube principalmente, sites de professores formados em física, não sei o quê, rindo dessa adaptação, né? Que as terapias holísticas fizeram de conceitos da física quântica. E às vezes me escrevem lá, Jamil, por que você não responde? Eu falo, olha, que continue rindo, né? Eles até experimentarem na própria pele, né? Até experimentarem. Venham conhecer, né? Venham conhecer. Venham conhecer, né? A experiência está aí, né? Para quem quer, os benefícios estão aí para quem quer. Muita gente fala mal também das constelações, tem muita gente falando bobagem aí nessa terra de ninguém que é a internet. Só que eu costumo falar assim, as pessoas não conhecem constelação. Ou se conhece, conhece super superficialmente, às vezes até tem um azar de ter caído nas mãos de um profissional mal capacitado, que também acontece, infelizmente, porque existem em todas as áreas, né? Mas o fato é que, assim, os benefícios e os recursos estão aí para quem quer e para quem pode ver. Não é para todo mundo, né? Se não tem afinidade, vai buscar as suas respostas na ciência tradicional, na medicina tradicional, né? Quem não está satisfeito com essas respostas vai buscar outras coisas, e está tudo bem, tem espaço para todo mundo, sempre, né? Com certeza. Agora, se não fosse uma coisa que funcionasse, não estaria sendo aplicada no mundo todo, em várias instâncias, né? Jurídica, acadêmica, pedagógica, né? Então, né? É aquilo ali, venha e veja, estude, né? E experimente. Mas, Alice, que práticas você pode passar para a gente? São exercícios sistêmicos, né? Exercício sistêmico, ele tem um roteirinho, é como se fosse uma constelação, ele segue os princípios de uma constelação, mas não é uma constelação familiar, você pode fazer na sua casa, mas ele tem um protocolo, tem um começo, meio e fim, tem um roteirinho, e ele te dá condições de você olhar para as questões no nível sistêmico e ter insights, ter respostas interessantes, tem um diagnóstico, cair alguma ficha, né? Mas enfim, é um exercício sistêmico, faz parte das técnicas da constelação, mas não é uma constelação, tá? Só para fazer esse alerta. A gente pode fazer 2 exercícios, ou um falando assim, a gente vê se a nossa casa, onde a gente está morando, nosso apartamento, ele está conectado com a expansão e com o êxito, ou não. A gente fazer esse experimento, né? Por exemplo, aqui eu tenho êxito, eu tenho expansão no lugar onde eu estou ou não? E um outro exercício é a gente olhar para algum sintoma da casa. Que pode ser, as coisas estão sempre quebradas, as coisas têm infiltração, tem vazamento, eu tenho um cômodo que eu não consigo arrumar, está tudo uma desordem, ou não, a minha casa está sempre, sabe, super arrumada, e se tiver um pelo fora do lugar, isso também é um sintoma. Então, a gente pode trabalhar esses 2 exercícios que você... Olha, eu achei os 2 são fascinantes, mas eu creio que o primeiro, né? Porque você falou, né, que o ambiente em si pode estar muitas vezes espelhando um impedimento, um fracasso, fazer esse diagnóstico, né? Penso que poderá ser interessante para o pessoal. A vontade é fazer tudo, né? Mas a gente tem a limitação do tempo. Acho que vamos na primeira opção. Tá ok. Então, eu oriento vocês, né? O Jamil também pode fazer, assim, vocês podem fazer com o olho da mente, né? Com a tela mental, de olhos fechados, mas se você puder, faça com o corpo, experimente usar o seu corpo para esse exercício. Então, certifique-se que agora, né? Se quiser pausar depois do vídeo, fique em um ambiente tranquilo, onde não tenha barulho, onde ninguém vai te interromper. Eu oriento também que procure um espaço que você tenha liberdade para se movimentar, tá? Pode ser uma sala, pode ser o seu quarto, mas que tenha um espaço para você se movimentar. Então, a gente vai usar o nosso corpo para a gente sentir as informações do campo, tá? E esse sentir é realmente sentir, colocar atenção no corpo e desligar aquela parte lógica que quer entender, que quer analisar, que quer julgar,
a gente vai agora colocar na prateleira e ligar o nosso observador. Então, quem aqui medita, sabe do que eu estou falando, né? Liga o seu observador para apenas observar o corpo sem interferir no corpo, ou sem entrar nas distrações da mente. Então, fica de pé. A gente primeiro vai definir um espaço onde é a expansão, onde é o êxito e onde é a casa, tá? Você vai transitar por esses 3 lugares, você vai definir no seu cômodo um lugar que vai representar o êxito, um lugar onde vai representar a expansão e um lugar onde vai representar a casa. Se te ajudar, você pode usar um objeto para marcar, uma folha de papel, um post-it, um banquinho, uma cadeira, mas não precisa, tá? Então, você começa primeiro entrando no lugar, definiu quais são os 3 pontos, os 3 lugares? Então, é a casa, onde você mora, né? Casa ou apartamento. O outro ponto é o êxito e o outro ponto é a expansão. E daí você vai se colocando em cada lugar e ver o que acontece. Então, primeiro vai lá e entra no lugar da expansão. Então, agora você representa a expansão. Sem ficar querendo entender o que é expansão, o que significa expansão. Mas você, como expansão, está vendo onde está o êxito, está vendo onde está a casa, tá? Então, solta os braços, olhos abertos, respiração relaxada e sinta. Aguarde alguns segundos e vai sentir o que é estar nesse lugar, o que vem de movimento para o corpo. E não detém esse movimento. Se tiver um movimento sutil nos braços ou uma vontade de caminhar, você deixa o corpo se movimentar a partir do seu interior, não é a sua mente que vai conduzir, tá? É o seu corpo, o seu interior que vai empurrar esse movimento. E preste atenção agora no que você está sentindo. E principalmente para onde o seu olhar é atraído. Não precisa fazer nada, tá? É só observação e diagnóstico. Observe. Sinta. E assim que você identificar a sensação, você pode se dirigir para o outro lugar. Depois, se você quiser pausar o vídeo e voltar para assistir de novo. Identificou a emoção? Sentiu ela? Identificou para onde vai o seu olhar, principalmente? Ok. Agora vai lá para o êxito. E agora você representa o êxito. Mesma coisa. Aguarde alguns segundos, a mente fica vazia, em branco. Um grande vazio. E é o corpo que vai manifestar as informações. Então, perceba se tem para onde o seu olhar é atraído, se você tem movimento em direção a algum dos outros representantes, ou se você não tem movimento. Tudo isso é informação. E por fim, identificando, né, a emoção, os sentimentos, os movimentos, você agora troca de lugar e vai representar a sua casa. Sua casa, seu apartamento, né, onde você está morando. E sem intenção, tá, gente? É importante não ter intenção. Mente vazia e sinta, observe, sinta no corpo. Perceba se há peso, se há leveza, se há um movimento sutil em direção a algum outro lugar. Perceba também onde vai o olhar. E como casa, agora você representando a casa, você pode perceber, então, se você tem, né, se você chega a se aproximar do êxito, ou se aproximar da expansão, ou se não consegue se aproximar de nenhum deles, perceba o que te impede, o que te amarra, porque isso também é informação.
desbloqueie. Então, vocês podem agora perceber, né, exatamente nesse exercício, como que está a conexão da casa com o êxito. E aqui você vai, ou com a expansão, você vai poder ver realmente, nossa, aqui eu tenho uma afinidade, um desejo de caminhar e de olhar para a expansão. Mas eu nem percebo que o êxito está lá. Não olho. Ou não, eu tenho uma conexão com êxito, mas aqui nessa casa eu não consigo me expandir. Algo me bloqueia. Por que você não consegue se expandir morando aqui? E daí você pode fazer essa pergunta, será que você precisa de um lugar maior, mais amplo? Onde você possa se sentir, né? Onde você possa se sentir mais livre ou com mais recursos para fazer o que você precisa. As pessoas que agora estão trabalhando muito em casa, né? Esse é um exercício interessante. Aqui, onde eu estou vivendo, eu consigo me expandir? Ou aqui está limitado? Fantástico, Alice, fantástico. Realmente que forte esse exercício, né? E assim você pode ter uma prévia do poder desse trabalho. Como é importante a gente fazer esse trabalho. Eu recomendo muito que vocês procurem, né, a Alice como consteladora, seja para tratar, né? Claro, sempre a gente vai tratar a gente, né? Mas questões do ambiente também. Agora vocês estão tendo essa informação privilegiada, vale a pena. A gente já teve a alegria de encaminhar muitos clientes para a Alice. Eu agradeço muito pelo convite e espero que esse conteúdo tenha dado aí insights aí poderosos para vocês olharem para a casa de vocês com mais atenção e mais carinho. Com certeza deu. Já pensa no próximo assunto para a gente desdobrar. Gostaria muito que você voltasse outras vezes, né? Fazer aí uma série de programas. Teus contatos estão saindo aí para quem quiser te contatar, né? Contratar teus serviços. E deixa aí a câmera à sua disposição para você fazer a sua saudação, ou melhor, o seu encerramento, o seu fechamento, né? A sua mensagem final. Não, só agradecer, Jamil, muito obrigada pela generosidade, pelo convite. É um prazer para mim sempre estar falando, né, dos ensinamentos aí de Bert Hellinger, de como essa ferramenta pode ajudar a gente a ter uma vida mais leve, né, mais desbloqueada aí, e mais em paz com o nosso passado. Perfeito, obrigado, Alice. Os contatos da Alice apareceram aí, também estão na descrição do vídeo. E para todos aqueles que estiveram conosco até agora, o nosso abraço, o nosso carinho, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.